Bom dia para você e obrigado pela sua companhia aqui na TV Alemes e também pelo nosso canal do YouTube, o Assembleia Legislativa de Emiense. A gente começa a redação final desta terça-feira, 24 de setembro de 2024, falando dos projetos que acabam de ser votados e aprovados pelos deputados estaduais sul-mato-grossenses. Vamos começar então vamos aqui para a nossa tela. Vamos já conferir o primeiro projeto. Ao todo, cinco matérias, aliás, estavam pautadas para a sessão de hoje. E a gente começa falando do projeto de lei complementar de número 8 do Poder Executivo. Matéria discutida, votada e aprovada em primeira discussão. Ela também estava pautada na semana passada, na última quinta-feira, mas depois de muita negociação dos deputados também com o governo, a expectativa então da avaliação amanhã pela CCJR de uma emenda a esse texto. O texto já passou pela CCJR, mas deve voltar agora para análise de uma emenda que deve fazer parte desse texto. Mas qual é o projeto de lei complementar de número 8? Que é aquele que atualiza o sistema remuneratório dos integrantes das carreiras militares, tanto os policiais militares como também os bombeiros militares. Esse texto, de maneira geral, ele traz a possibilidade de retribuir o militar designado para o exercício de mais de uma função que é privativa da carreira, então essa possibilidade do acúmulo, além de diminuir o período previsto para a progressão funcional, chamado interstício. Então, devem ficar agora 7 níveis de tabela horizontal, com 5 anos de interstício, a cada 5 anos, aquele servidor militar ele vai avançar um nível horizontal em sua tabela, o que afeta positivamente a sua remuneração. E também aumenta a faixa de isenção da contribuição ao sistema de proteção social, que a gente pode tentar assimilar como se fosse ao MS-Prev, né, a aposentadoria dos militares. Eles fazem a contribuição ao sistema de proteção social, mas essa isenção para aqueles que, assim como aconteceu há algumas semanas com os aposentados do MS-Prev, aqueles aposentados com doenças incapacitantes, os militares com doenças incapacitantes também terão direito aos 3 primeiros salários mínimos de sua remuneração serem isentos da contribuição. Então, esse é o projeto de lei complementar de número 8. Como eu disse, deve ainda a expectativa da chegada ainda de uma emenda para esse texto, a expectativa da votação dele em redação final ainda essa semana, até porque esse texto está tramitando com um acordo de liderança e a gente segue acompanhando tudo ao vivo por aqui. Vamos para o próximo projeto? Também em redação, aliás, agora sim em redação final, projeto de resolução de número 31 do deputado Roberto Achioca, em redação final, que institui a comenda Wes Elias Aran. Essa matéria ela foi aprovada na última quinta-feira, mas como sofreu emenda ao longo da tramitação, então volta para votação em redação final. Essa comenda ela quer homenagear os empreendedores, traz o nome de Wes Elias Aran, um empreendedor sul-mato-grossense que iniciou no interior do estado, foi expandindo seus negócios, inclusive no setor da comunicação, e pela proposta agora então aprovada em redação final e que deve ser publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo, essa comenda deve ser entregue preferencialmente na semana do dia 5 de outubro, que é quando ocorre o Dia Nacional do Empreendedor. Vamos para o próximo item da pauta de hoje? Projeto de lei de número 53, o autor é o deputado Lídio Lopes, matéria discutida, votada e aprovada em redação final também, e que cria as diretrizes para valorização e empoderamento da mulher no campo. De maneira geral, essa proposta do deputado Lídio Lopes quer criar um ambiente mais equitativo, né, das mulheres no campo, que a gente associa muito a um ambiente bastante masculino. Inclusive, a proposta traz algumas políticas públicas a serem desenvolvidas, né, como impulsionar a inclusão, garantir o acesso, diminuir as restrições à presença da mulher no campo, fomentar ações para combater a violência doméstica e de gênero, além de outras políticas públicas. Matéria, então, aprovada em redação final. Projeto de lei de número 53 vai para a sanção do Poder Executivo. Próxima tela, também outra matéria votada hoje pelos deputados estaduais, projeto de lei de número 82. Está a foto do deputado Lídio Lopes aqui, mas na verdade o autor é o deputado Paulo Duarte. Matéria discutida, votada e aprovada em redação final e que obriga as empresas de serviço público a avisarem da interrupção do serviço para manutenção regional do bairro, por exemplo, ou para uma vistoria no equipamento daquele consumidor. Água, energia, telecomunicações. Então, tem que haver essa notificação prévia
que deve conter a data justificativa, o horário e o local dessa interrupção. Tudo isso para que a pessoa possa se organizar melhor, né? Energia, por exemplo, a interrupção da energia pode inclusive provocar prejuízos. Então vem essa legislação aí obrigando a notificação aos consumidores sul-mato-grossenses. Próximo item da pauta de hoje. Projeto de lei de número 183 do Poder Executivo, matéria aprovada em primeira discussão pelos deputados estaduais e que autoriza o Poder Executivo a doar um imóvel com encargo ao município de Coxim. Que encargo é esse? Nesse imóvel que os deputados agora aprovam em primeira discussão a doação pelo Poder Executivo ao município de Coxim, funcionava uma escola estadual e hoje já funciona, já estão as atividades de uma escola municipal de Coxim. Essa escola municipal tem a previsão de receber emenda parlamentar, inclusive para reformas e ampliação dessa unidade escolar, mas o imóvel precisa estar no nome do município de Coxim, então o Poder Executivo pede autorização da Assembleia Legislativa para poder fazer essa doação. Então, o projeto de lei de número 183, aprovado em primeira discussão pelos deputados estaduais, vai para a análise das comissões de mérito aqui da Casa de Leis. Vamos para o próximo item, que são as moções, os requerimentos, as indicações. Ao todo, hoje, então, os deputados deliberaram sobre 3 requerimentos e uma moção de congratulação. Esse, então, um balanço das atividades de hoje durante a ordem do dia aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. 11h04, a gente fala agora sobre um tema que inclusive foi bastante presente na semana passada aqui na Lemes, que é o conflito agrário, o conflito indígena aqui em Mato Grosso do Sul. O deputado Pedro Kemp, inclusive, já tinha antecipado isso na semana passada e hoje, então, apresentou uma indicação que deve ser votada pelos deputados estaduais, direcionada ao governo federal, ao Supremo Tribunal Federal, pedindo providências imediatas e urgentes para a solução desse conflito agrário. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, há pelo menos 25 anos, vem com insistência solicitando do governo federal uma solução para o conflito das áreas de retomada dos povos indígenas, tendo em vista que a violência tem como principal agente o próprio Estado, seja quando usa de forma desproporcional a força, ou quando se omite ou se ausenta da execução de políticas públicas, ou ainda quando ocorre procrastinação ou negligência nos processos administrativos para demarcação das terras indígenas. É bom destacar, inicialmente, que o estado de Mato Grosso do Sul concentra hoje a 3ª maior população indígena do Brasil, e possui um histórico violento de conflitos territoriais, desde a expulsão da população comunidades indígenas de suas terras para a redistribuição e exploração econômica agrária do espaço territorial, até os atuais confrontos em decorrência da luta pela retomada dos territórios tradicionais, em especial pela etnia Guarani e Kaiowá. Listamos abaixo as lideranças indígenas que foram assassinadas nos últimos 30 anos e solicitamos, portanto, do Ministério dos Povos Indígenas, Ministério da Justiça e Segurança Pública e o empenho por parte do Presidente da República para deter a escalada de violência e garantir que as comunidades indígenas tenham condições de aguardar a entrada na terra, das suas terras tradicionais, com condições mínimas de sobrevivência, atendidas as áreas da saúde, segurança alimentar, acesso à água potável, educação, moradia e produção de subsistência. Bom, e o presidente Gerson Claro sugeriu ao deputado Pedro Kemp ajustes no texto para que essa indicação seja encaminhada ao governo federal em nome da Assembleia Legislativa. Deputado Pedro Kemp, gostaria até de me somar a Vossa Excelência nesse requerimento, se o senhor me permite, aí a decisão é de Vossa Excelência como autor. Eu entendo que o assunto é emergente, assim, 25 anos dessa pendenga,
Se nós pudéssemos assinar em nome da casa, porém eu gostaria de fazer aí um adendo à redação. Vossa Excelência coloca com muita propriedade a questão dos povos indígenas, mas nós temos um outro lado que também sofre com o problema. Se nós pudéssemos, ao tempo em que a gente pede a solução para atender contra a violência da comunidade indígena, mas também para resolver o problema das famílias que têm os seus títulos, que tiveram terras retomadas, porque o problema é do Estado. Tanto a família que teve a terra retomada quanto a comunidade indígena sofre. Então, que o nosso documento saísse em nome da casa, que a responsabilidade disso é clara. Quando o senhor fala em Estado, é competência da União. E que nós precisamos urgentemente, e a solução que já está desenhada de indenização, seja para ontem, que pare essa discussão e comece as indenizações. Se for nesse sentido, eu quero assinar junto com Vossa Excelência. Bom, a gente viu, inclusive, o deputado Pedro Kempis direcionando ali ao microfone do pequeno expediente. Ele disse que essas ponderações feitas pelo presidente Gerson Claro, inclusive, já estão presentes no texto que ele apresentou hoje. Então, a expectativa é que amanhã essa indicação, em nome da Assembleia Legislativa, seja aprovada e encaminhada ao governo federal. 11h10 em Mato Grosso do Sul. A gente fala agora de um pacote do Poder Executivo, um pacote de projetos de lei entregue que começa agora a ser analisado pelos deputados estaduais. Ao todo são 6 projetos, entre projetos de lei e projetos de lei complementar. A gente inclusive tem aqui um resumo dessas 6 matérias que agora entram aqui para a Casa de Leis. A gente consegue agora trazer essa tela com esses 6 projetos do Poder Executivo. A tela seguinte que a gente tem são 6 projetos, projetos de lei complementar fixando o efetivo da Polícia Militar, indicando também, aí sim, o pacote do governo, então, como eu disse, começa a tramitar hoje aqui na Assembleia Legislativa. São ao todo 6 projetos, projeto de lei complementar de número 9, em que indica que para algumas carreiras da Polícia Civil, os diplomas de tecnólogo serão aceitos como comprovante de escolaridade em nível superior. Projeto de lei complementar de número 10, que fixa o efetivo da Polícia Militar para 2024. Projeto de lei complementar de número 11, que fixa o efetivo dos bombeiros militares também para 2024. Projeto de lei de número 207, que trata das fases de licitação de contratação de obras naquilo que o Estado pode legislar. Projeto de lei de número 208, que ajusta regras para a concessão do auxílio invalidez, isso porque a reforma da Previdência de 2019 trouxe algumas situações para os regimes próprios de Previdência, como é o caso da MSPrev, fazerem a concessão desse tipo de auxílio. Então, o projeto de lei 208 faz ajustes para que esse texto fique próximo ao que prega a reforma da Previdência. O projeto de lei de número 209, que aumenta o quadro da Fundação de Saúde, expandindo cargos de nível médio e também de nível superior. Então, são 6 projetos do governo que agora começam a tramitar. Bom, eu falei do projeto de lei de número 207, que trata das fases de licitação. Especificamente sobre essa matéria, os deputados estaduais devem firmar acordo de liderança para que essa matéria tramite com maior velocidade aqui na Lemes. O pedido foi feito hoje na sessão pelo deputado Coronel Davi. Gostaria de pedir à mesa diretora a possibilidade de um acordo de lideranças sobre o trâmite e urgência do PL número 207/2024, que dispõe sobre as fases de procedimento de licitação para a contratação de obras no âmbito dos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações do Poder Executivo Estadual, visto, senhor presidente, a urgência desse tema para que o governo possa, a partir daí, desenvolver ações neste sentido. O presidente Gerson Claro deu sinal positivo, então, para a formação desse acordo de liderança, e o primeiro secretário, o deputado Paulo Correia, inclusive, fez elogios ao texto encaminhado pelo Poder Executivo. Dizer que é de suma importância, isso influencia diretamente em todos os poderes, senhor presidente. Estamos com o mesmo problema que o Executivo está, nós estamos com o problema dessa nova lei de licitação, e não existe como você pré-qualificar antes
Então, vem qualquer empresa de qualquer lugar, de um jeito muito estranho, de vários estados aí que não tem nada a ver com a gente, depois a gente não tem quem cobrar. Então, acho que é importante, o governo do estado está tomando uma providência muito importante, é possível, já foi feito em outros estados, e eu queria registrar o meu de acordo aqui, porque nós passamos isso na Comissão de Licitação da Casa, da Assembleia Legislativa. Nós recebemos também ofício da Associação dos Municípios, assim como também manifestação do Tribunal de Contas e do Ministério Público, que esse assunto é de importância para todas as administrações, que trata da questão de melhorar a fase, né, para as comissões de licitação. Então, eu peço aos líderes que assinem, já a deputada Mara Caseiro, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para que a gente possa amanhã já fazer o relatório na Comissão CCJ e já votar em primeira no acordo de liderança, votando em segunda, na quinta-feira, se for o caso extraordinário, já que nós vamos propor uma deliberação de suspensão das sessões. Bom, então, além daquele projeto de lei sobre o sistema remuneratório dos policiais militares, também dos militares sul-mato-grossenses, a gente também então tem expectativa da votação desse projeto de lei ainda essa semana aqui na Lemes. 11h15 em Mato Grosso do Sul, e o deputado Pedro Kemp usou a tribuna durante o grande expediente para, mais uma vez, falar sobre a situação de pacientes em tratamento contra o câncer no hospital regional. Está faltando medicamento para quimioterapia no hospital regional. Isso tem que ser resolvido. O governo do estado está fazendo grandes obras por todo o estado, no interior do estado, né? E não tem medicamento para quimioterapia no hospital regional. Então, essa é uma situação que precisa de uma atenção do governo. Eu faço um apelo aqui, porque as pessoas estão tendo seu tratamento de câncer interrompido por falta de medicamento. Isso pode custar a vida daquele paciente. Então, veja bem, nós temos aqui, inclusive na semana passada saiu na imprensa, né, que foi instaurado um inquérito do Ministério Público para apurar as causas do desabastecimento de medicamentos e insumos do hospital regional. E eu já aqui falei uma certa vez, será que isso está sendo provocado para justificar uma privatização desse hospital? Uma terceirização? Acho que é isso. Estão deixando faltar medicamento para dizer, bom, no público não funciona, vamos privatizar para ver se funciona. Eu acho que é isso que está acontecendo, porque nós já fizemos um apelo aqui várias vezes e isso tem que ser resolvido. Então, nós precisamos, de fato, que esse caso já denunciado há mais de 5 anos por pacientes e médicos do hospital regional, há mais de 5 anos, falta medicamento para quimioterapia. E isso compromete o tratamento das pessoas com câncer, uma doença grave que pode levar à morte, né? Então, deputada Gleice, durante a tramitação desse procedimento, né, que o Ministério Público abriu, o hospital informou que o desabastecimento de medicamentos e insumos era temporário e seria corrigido. Só que informou isso e, de novo, falta medicamento. Quer dizer, era temporário? Não é temporário. 5 anos já que essa denúncia é feita. E os deputados estaduais decidiram, na sessão de hoje, por unanimidade, a suspensão das sessões da semana que vem, nos dias 1, 2 e 3 de outubro, mas com a manutenção das demais atividades parlamentares e também o funcionamento das comissões e, claro, também de todo o setor administrativo aqui da Assembleia Legislativa. Vamos ouvir, então, agora como ficou, então, essa norma, a decisão dos deputados estaduais, durante a fala do presidente Gerson Claro. Conforme o artigo 116, consulta o plenário a respeito da suspensão das sessões do dia 1º, 2 e 3 de outubro, bem como a sessão da CCJ no dia 2 de outubro. Esta mesa diretora também informa que a suspensão das sessões nessas datas dar-se-á sem prejuízo à regular tramitação legislativa, sendo que processos e projetos em andamentos deverão ter sua regular tramitação em todas as comissões da Casa,
sua regular tramitação, se necessário, inclusive com sessão extraordinária. Alguma discussão sobre essa deliberação? Não havendo discussão, em votação. Não havendo oposição, então está aprovado. Eu gostaria de registrar em nome da mesa diretora que muita gente consultou se a gente faria isso de maneira que não ficasse clara. Nós não temos nada a esconder. A suspensão da sessão é sem prejuízo dos trabalhos na casa e nós vamos fazer as extraordinárias necessárias e as comissões necessárias, porque é assim feito. Tem estado que suspendeu o mês de sessão, a Câmara Federal, e nós não faremos às escondidas. Estão suspensas a sessão do dia 1º, 2 e 3, e nós temos sessão amanhã, CCJ, e votação também na quinta-feira, inclusive, com possibilidade de extraordinária. Então é isso, 11 horas e 19 minutos em Mato Grosso do Sul. A gente vai encerrando então a edição de hoje aqui do Redação Final pela TV Alemes e também pelo canal no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Agradecendo a sua companhia nesse começo de semana. Lembrando, amanhã, 7h45, tem primeira discussão ao vivo com a Maritê Kogo e com o Gustavo Fax, já antecipando que deve ser assunto na sessão plenária e também na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que começa às 8 horas da manhã, e a sessão plenária sempre começa a partir das 9 horas da manhã. Outras notícias você sempre confere no site aqui da Alemes, o www.al.ms.gov.br. A gente tem aqui, inclusive, um dos destaques, né, uma das matérias encaminhadas pelo Poder Executivo, né, nesse pacotão aí do Poder Executivo, leis que foram sancionadas pelo Poder Executivo também. Muito obrigado pela sua companhia. A Redação Final volta amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau!